os irmãos abrirem texto de primeira carta de João, no capítulo 1. Apesar de estarmos fazendo a gravação, os irmãos sabem que quando tiverem dúvida podem levantar a mão que a gente tira as dúvidas, tá bom? Todos encontraram? Primeira carta de João, não é o Evangelho, tá? É a primeira carta de João, capítulo 1. São apenas 10 versículos. Encontraram? Então, leiamos. O que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Oremos. Ó Deus bendito, nós te damos graças, Pai, mais uma vez agora diante da tua palavra. Eu te peço tua misericórdia para as nossas vidas, a iluminação do teu Santo Espírito sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, para que possamos ouvir, entender, crer e praticar em nossas vidas a tua palavra como ela é. Em nome do teu Filho amado, eu te peço que o teu Santo Espírito se mova em nossos corações, mais uma vez nos alimente espiritualmente para a tua glória. É o que oramos a ti, confiados que o Senhor nos ouve e nos ama. Amém. Amém. Meus queridos, estamos agora diante dessa carta belíssima do apóstolo João. Essa carta é interessante porque o autor dela é João, mas diferente das outras cartas que a gente tem costume de ler na Escritura, as cartas de Paulo, por exemplo, que são muitas, você não vê João fazendo uma saudação. Não começa assim: olha, eu sou João, apóstolo de Cristo, estou escrevendo. Mas todos sabemos que o autor dessa carta é João, aquele que ficou conhecido como o discípulo amado. Algumas pessoas tentaram, ao longo da história, atribuir essa autoria a outra pessoa, mas com nenhuma eficácia em sua argumentação, né? Então, desde o começo, como temos aí o testemunho de alguns irmãos que foram discípulos de João, como por exemplo Policarpo, ali do primeiro século, atribuindo a autoria da carta ao discípulo amado de Cristo. Ele é o autor do Evangelho, como nós sabemos, de João. Ele é o autor de mais duas cartas, a segunda e a terceira carta. E ele também é o autor do livro de Apocalipse, né? Bem, é interessante algumas informações sobre João. Vou dar breves informações, porque eu já falei bastante aqui sobre a vida de João em outros momentos.
Mas tem uma curiosidade sobre uma longevidade da vida de João. Né? João, ele foi o último apóstolo a morrer. João viveu quase 100 anos. Surgiu mediante um entendimento errado dos apóstolos em uma fala de Cristo, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, hoje você está se cingindo, mas chegará o dia que outros te cingirão. João escreve isso ali no final do seu evangelho, simbolizando que Pedro um dia seria crucificado como Cristo foi. E aí Pedro olha para João e diz: e aquele ali? Aí Jesus disse: se eu quiser que ele viva para sempre, o que é que você tem a ver com isso, Pedro? Bem, João deixa claro, Jesus não disse que ele viveria. Ele disse: se eu quisesse. João explica isso em seu evangelho. Isso criou-se uma teoria de que João não morreria. Essa teoria passou a ficar ainda mais forte com o tempo. Por quê? Os discípulos foram assassinados, os apóstolos. Judas se mata, depois é substituído por Matias. Paulo é um apóstolo chamado fora de tempo. Todos eles são assassinados e João fica vivo. O único que não foi assassinado. E João viveu, contrariando toda a expectativa de vida da época, por volta de 100 anos. Quase 100 anos. Uma vida que envolveu pastoreio, perseguição, exílio. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Bem, as pessoas teorizam sobre o porquê João viveu tanto naquela época. Eu não tenho uma teoria, eu tenho uma certeza. Na cruz, quando Cristo foi crucificado, de todos os apóstolos, João foi o único que não abandonou a Cristo. Ele foi o único que estava ali junto com Maria, a sua mãe, a mãe de Cristo, Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas. O texto fala sobre várias Marias ali. E um deles era João. E quando Cristo está na cruz, crucificado, para mostrar a importância dos mandamentos, mas também porque Ele é o Deus perfeito e o homem perfeito, perfeitamente obediente, Ele olha para João e diz, ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E o texto nos informa que a partir daquele momento João a tomou para si. Ou seja, João passou a exercer o papel de filho de Maria. Assim, o que tem a ver? Para a gente é estranho hoje, mas naquela época, entende-se que José, esposo de Maria, já tinha morrido. Maria era uma viúva. Jesus era o filho mais velho, o provedor do lar. E aquela mulher agora ficaria desamparada. Era a classe mais desamparada socialmente da época, as viúvas. Então na cruz, Cristo estava provendo um lar para Maria, um sustento e um cuidado. De modo que o texto nos diz que a partir daquele momento João a tomou para si, cuidou dela como mãe. Portanto, também foi aquele que teve o seu ministério iniciado um pouco mais tarde do que os outros. Porque o seu ministério primeiro era cuidar de Maria, até ela morrer. Só que o quinto mandamento nos diz que aquele que honra pai e mãe vive muito e vive bem. E João viveu quase 100 anos. E foi o único apóstolo que não foi assassinado. Então eu não diria que isso é uma teoria, eu diria que isso é uma certeza da prova, da escritura. Tá? Mas outras coisas são relatadas sobre João. No chamado dos 12, João tinha um irmão, que foi inclusive o primeiro apóstolo a ser assassinado, foi o apóstolo Tiago. Era irmão de sangue de João. E é dito que eles eram chamados de Boanerges, Tiago e João. E Mateus dá o significado disso, ou é Mateus ou é Marcos, que traz o significado dessa expressão. Significa filhos do trovão. Por que esse nome? É simples, você imagina o temperamento desses garotos. João era o mais novo. Tem um texto que Jesus está indo pregar em algum lugar, ou eles estão, Jesus está indo pregar em Samaria, e eles não recebem Cristo. E Tiago e João olham para Cristo e dizem: Senhor, quer que a gente mande chover fogo do céu agora para matar esses incircuncisos, para matar esses pecadores todos? Bem, esse era o temperamento de João. No começo do ministério, quando estava andando ainda com Cristo. A gente vê como, no decorrer da carta, vocês vão ver como, em que João se transformou e quem foi o discípulo que ele passou a ser de agora em diante. Né? Então,
E João escreveu essa carta possivelmente ali por volta do ano 85, entre 85 e 90 depois de Cristo. Ou seja, um bom tempo após Jesus ter sido assunto aos céus. Se tirarmos a data que Jesus foi assunto aos céus por volta do ano 30, João escreve essa carta uns 60 anos depois, já bem idoso. Ele devia seguir Cristo ainda bem jovem, saindo da adolescência para a vida adulta. Então ele já devia ter por volta de seus 80 anos, ou mais até, quando escreve essa carta. João, ele pastoreou a igreja de Éfeso. Essa igreja que Paulo escreve uma carta, em tempos diferentes, obviamente, em eras diferentes. Não tão diferentes, mas algumas décadas naquela época, fazia 10, 20 anos, era muita diferença de um ministério para o outro. A gente também tem o relato de que Timóteo pastoreou aquela igreja, né? E João fugiu, né, de Jerusalém antes da invasão do cerco que acontece ali em Jerusalém, o cerco do ano 70, onde Jerusalém é destruída, tá? E passou a pastorear a igreja de Éfeso. Bem, essa carta, a carta a João, ela não é endereçada a uma igreja, ela é uma carta geral. Você vê João falando de temas muito importantes sobre o Evangelho, temas que são extremamente preciosos para nós, válidos para nós. E temos três fatores, 3 pontos que são recorrentes e importantes, que são enfatizados por João nessa carta. Primeiro é a doutrina genuína. É fundamental que o cristão verdadeiro ame a doutrina genuína da palavra de Deus. A doutrina verdadeira. Mário, por que você está dizendo doutrina verdadeira? É meio óbvio. É porque existem falsas. Existem deturpações. Existem bombardeios ao Evangelho. Mas não é só conhecer a doutrina verdadeira. O cristão, ele demonstra em sua vida prática que ele de fato foi transformado por Cristo. Então alguém que foi transformado por Cristo, ele absorve a doutrina genuína, mas ele também deve, em segundo lugar, viver uma vida obediente. Uma vida de obediência. Ou seja, se apartar dos pecados, buscar a glória de Deus, buscar uma vida de santidade. Em terceiro lugar, uma vida de devoção fervorosa. Ele deve ser um devoto. Alguém que se empenha amorosamente, se esforça para viver para a glória de Deus. Esses 3 pontos, eles ficam claros, não só em um versículo ou outro da carta, mas em toda a estrutura da carta de João, da primeira carta de João. Tá? Qual é o propósito dessa carta? Bem, o propósito, obviamente, é instruir a igreja de Deus. Mas entende-se pelo conteúdo e pela época em que ela foi escrita, que João possivelmente tinha em mente um princípio herético que estava surgindo ali no primeiro século. Eu já falei desse princípio herético quando a gente expôs aqui por completo a carta de Paulo aos Colossenses. Esse princípio herético existia aqui no contexto de João. Uma heresia chamada de gnosticismo estava surgindo. Na verdade, aqui ainda era o começo dela, que nós chamamos de proto-gnosticismo. O comecinho ainda era só um embrião dessa heresia que depois viria a ser extremamente devastadora para a igreja entre o 2º, o 3º, o 4º e o 5º século do cristianismo. Entre os 500 primeiros anos da igreja de Cristo. Bem, o que é isso, gnosticismo? Eu já falei aqui, vou relembrar. Era uma mescla sincrética. Desde João pastoreava ali a igreja de Éfeso, que era uma igreja grega, uma igreja que ficava numa cidade grega, né, em domínios gregos, e vocês devem lembrar. Os gregos tinham aquele panteão gigantesco de deuses, os gregos tinham seus filósofos preferidos, o costume não era ir no domingo assistir um jogo de futebol, não era ver o Bavi, era o costume ouvir o seu filósofo preferido. De qual escola você é? Eu sou estoico. Ah não, eu sou dos pitagóricos, eu sou de Aristóteles, eu sou seguidor de Platão. E cada um tinha a sua filosofia e suas ramificações, e amavam essas ramificações. E queriam viver, obviamente, debaixo de determinadas teorias, determinados ensinos. Então essa era a prática comum daquele povo. Fora a religião pagã que seguiam, ou as religiões pagãs, o politeísmo e tantas outras coisas. Pegue toda essa carga cultural grega, misture agora com aquilo que a gente tem visto nas pregações do legalismo judeu. Um grande êxodo judeu
para as cidades gregas ali, antes da destruição de Jerusalém no ano 70. E após também. Quem sobrou, quem escapou. Aí pega aquele legalismo, onde a lei tinha que ser daquele jeitinho. Mescle isso agora com a ideia de um Messias que chegou, e que morreu e que ressuscitou. Ou, pelo menos isso foi retirado do gnosticismo, de um Cristo. Bem, essa mistura foram os elementos que o diabo usou para criar essa filosofia maligna, chamada de protognosticismo, ou gnosticismo mais na frente. Eu não tenho como gastar tempo falando de gnosticismo. É tanta loucura, é tanta maluquice, é tão extenso as criações que eles tiveram, e como isso influenciou a igreja, e pasmem, ainda influenciam alguns princípios nos dias de hoje, principalmente a igreja evangélica, principalmente dentro do meio pentecostal e não pentecostal. Então o gnosticismo, de modo geral, ele diz assim, olha, alguns seres iluminados recebem essa iluminação da parte de Deus e passam a ser conhecedores de uma coisa que os homens não conhecem. Veja como eles deturpam o conceito de graça. Graça são homens que Deus restaurou, apresentou o evangelho e passou a crer. Mas ele não foi iluminado por vias superiores. A gente é iluminado pelo Espírito Santo ouvindo a pregação do evangelho, que está explícito. De modo que aquele que se diz iluminado tinha um certo poder sobre isso, podia simplesmente inventar qualquer coisa. E não é um pouco o que acontece hoje? Você chega a uma igreja aí e diz, eu tenho uma revelação especial para a sua vida. Aqui em Serrinha tem igrejas das revelações. E obviamente de bíblico e de cristão isso não tem nada, porque a gente não vê nenhum exemplo desse sendo ensinado na Escritura. Enfim, nesse contexto, João escreve a sua primeira carta. Há quem diga que o melhor método de estudar, porque João ele não escreve de forma de uma estrutura tão clara essa carta, como Paulo. Paulo ele tem uma estruturação bem bonitinha das suas cartas, ele vai saindo de um tema para o outro progressivamente. Quem lê Romanos se delicia com a forma como Paulo faz isso. Alguém extremamente organizado em sua lógica. Não quer dizer que não tem uma lógica na carta de João, tem, tá, irmãos? Mas há quem diga que a melhor forma de se estudar é por parágrafos. Em cada parágrafo ele traz uma ideia, e às vezes ele volta para essa ideia mais na frente. Às vezes ele traz ideias novas, mas todas elas perfeitamente ensináveis. Parece mais um discurso, uma pregação, do que uma carta. Enfim, vamos adentrar o primeiro parágrafo, o texto de fato. Eu convido você a olhar para a sua escritura, estar atento a ela, permaneça com ela aberta para que a gente faça as devidas ponderações, tá, irmãos? Alguém tem alguma dúvida, por enquanto? Quer fazer alguma pergunta? Eu posso seguir? Vamos seguir. Primeiro parágrafo, na verdade, o primeiro versículo, trata da manifestação de Cristo. Ou seja, a encarnação do Verbo eterno de Deus. João escreve assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Então aqui ele já começa a carta em seu conteúdo. Não tem uma introdução, não tem uma apresentação de João, ele dando as suas credenciais de apóstolo ou mesmo dizendo o seu nome, dizendo o motivo. Ele já começa a pregação em seu conteúdo. Ele começa dizendo assim sobre o princípio. O que era desde o princípio? Bem, eu tenho dito aos irmãos que uma forma interessante de a gente estudar os textos bíblicos é fazer perguntas ao texto e deixar que a Escritura responda. João está dizendo assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E ele fala depois disso uma série de sentidos que nós temos. Visão, audição, tato, mostrando que essas coisas foram experimentadas por ele. Mas ele usa o nós. Então não foi só ele que experimentou. Ele usa nossas mãos. Outras pessoas experimentaram isso e viveram isso. Mas assim, o que é que era desde o princípio? Bem, o decorrer desse capítulo, vemos que o que era desde o princípio é Cristo. Ele está falando aqui
acerca de Cristo. E faz todo sentido nesse contexto de protognosticismo. Porque os gnósticos, eles eram dualistas. Eles diziam o seguinte: isso aqui não é bíblico, mas é filosofia grega, misturada com religião. E dá nisso, o que é que eles diziam? A matéria é má e o espírito é bom. Então a gente vive nesse dualismo. Chegará um dia que seremos libertos da matéria má para uma vida puramente espiritual. A Bíblia ensina isso? Não. Mas os gregos criam nisso. E o que é que isso tem a ver com Cristo? Tudo. Porque o gnosticismo vai ser uma heresia blasfêmica. Vai blasfemar contra o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus faz justamente o caminho contrário. É o Verbo eterno, o Deus eterno, que vive em espírito por toda a eternidade, que se encarna, que assume a carne para viver nesse mundo, em nosso lugar, em nosso favor. Então os gnósticos eram contrários a essa ideia. Logo, uma das grandes heresias dentro do gnosticismo, uma das grandes falhas era negar a encarnação do Verbo eterno de Deus. Negar que nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne. Mas na frente, na carta, João vai dizer: quem age assim, esse é o anticristo, o que nega que Cristo veio em carne. Esse tem o espírito do anticristo. Bem, quem era então desde o princípio? Cristo. E João, ele está usando elementos que os homens conhecem, elementos dos sentidos físicos, para dizer que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, de fato se fez carne. Ele não veio parecendo carne, mas ele fez-se carne. E com um propósito muito excelente. E a gente vai ver mais adiante. Então, outra pergunta que podemos ter aqui é: quem era desde o princípio é Cristo. Mas o que princípio é esse? Será que João está falando do princípio de sua própria vida? Será que João está falando do princípio da vida de Cristo aqui na Terra? Ou da eternidade, o princípio eterno? Bem, a palavra que João usa aqui é a mesma palavra que ele mesmo usa no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho. Que ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é João, capítulo 1, versículo 1. Ele está falando ali do princípio eterno, e a palavra que ele usa é arque. Princípio. E aqui ele está usando a mesma palavra. O que era desde o princípio? Arque. Ou seja, ele está falando do princípio eterno de Cristo. Ele está dizendo que aquele que era eterno, em um determinado momento da história, ingressou na história, fazendo-se carne. Seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram e suas mãos o apalparam. Outros textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo provam isso. Mas no Antigo Testamento temos Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Por exemplo, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu vou ler esses dois versículos para os irmãos. Abacuque. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. A pergunta que Abacuque faz: não és tu desde a eternidade? E essa é uma das traduções do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, usa justamente essa expressão, arque, falando da eternidade de Deus. É a mesma palavra que João usa para tratar da eternidade de Cristo. A outra passagem encontra-se em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Essa é uma profecia antiga sobre a vinda de Cristo. Diz assim:
E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupos de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a gente tem João aqui usando expressões já usadas no Antigo Testamento para se referir à eternidade de Deus. Falando agora da eternidade de Cristo. O próprio João escreve isso em seu Evangelho. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que João está testemunhando em sua carta, meus irmãos, é que o Filho de Deus eterno, Cristo, se fez carne. Cristo adentrou na história, adentrou no mundo físico, de tal forma que nós ouvimos, e João já ouvia dele, mesmo antes de vê-lo, né, porque os judeus aprendiam sobre a vinda do Messias. Nós vimos com os nossos próprios olhos, e nossas mãos apalparam. O que João está dizendo é: eu sou uma testemunha ocular de que o Verbo de Deus se encarnou. Aí você diz: será essas coisas todas? Viu, ouviu, apalpou? Aí você lembra daquele relato de Tomé, que não tinha visto Cristo ressurreto ainda, e diz: eu só vou acreditar quando eu ver e minha mão tocar. Está lá em João, inclusive. Capítulo 20, versículos 24 a 29, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Ou seja, Jesus ressuscitou. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum crerei. Que é onde a lança foi enfiada, no lado de Cristo. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, por que João começou a carta logo com esse tema? Com a encarnação do Verbo? Justamente porque isso estava sendo uma doutrina muito bombardeada pelos ímpios, pelos falsos mestres daquela época, com o proto-gnosticismo. Pode falar. Essa parte de Tomé foi em que capítulo mesmo? Capítulo 20 de João, do Evangelho de João. A partir do versículo 24. O fato de João começar com a encarnação do Verbo, falando que Jesus veio em carne, isso é uma coisa que talvez alguns cristãos não reflitam nas implicações disso. Né? Não imaginam que Jesus é Deus eterno, pré-existente desde a eternidade, que se fez carne, ingressou na história com um motivo. Esse assunto, esse tema, ele é, meus irmãos, uma das doutrinas bíblicas inegociáveis. O que é que significa? É bem simples. Não existe cristão de verdade se ele não acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez carne e veio para aqui com um objetivo. Não existe cristianismo sem isso. Tá? Se Cristo não encarnou, implica dizer que ele também não morreu. Se Cristo não morreu, ele não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, como o apóstolo Paulo diz, a nossa fé é vã. Bem, no versículo 2, João continua. Ele diz mais: meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, minhas mãos apalparam, mas agora, versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esses versículos são lindos, eles trazem verdades incríveis. A vida se manifestou. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? O que quer dizer a vida? O que quer dizer? Mais uma vez a gente pergunta ao texto e deixa que a Escritura nos responda. O que quer dizer a vida se manifestou? A vida aqui, aquele que se manifestou,
como está claro no texto, é o Verbo eterno, é Cristo. Aqui é mais um sinônimo da encarnação de Cristo. Mas esse sinônimo é dado agora como mais uma prerrogativa eterna do nosso Deus. É que ele não só tem vida, mas que ele é a própria vida. A vida se manifestou. Isso significa dizer que aquele que tem vida em si mesmo, diferente de nós não temos vida em nós mesmos. Nós recebemos a vida de outro. Ele que tem vida em si mesmo, se manifestou. Ele é a própria vida e nós vimos a vida. Essa manifestação é a sua encarnação. De modo que os homens tiveram seus sentidos aptos para tocar, ouvir e enxergar. João enfaticamente repete, né? E nós a vimos e agora damos testemunho. Isso é um fato. Aquele que viu a Cristo, que creu verdadeiramente, ele tem que dar testemunho. Igualmente nós. Ele diz, anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai. A vida se manifestou. Aquele que estava com o Pai se manifestou. É isso que o versículo 2 diz. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Quem estava com o Pai? Cristo. Quem é a vida eterna? Cristo. A vida se encontra em Cristo, então somente. Significa dizer que Ele tem poder para nos dar a vida. E é isso que Ele faz, de fato. Agora, sabe uma coisa interessante desse versículo? É que quando João diz assim, a vida se manifestou para nós, essa vida aqui tem um sinônimo diferente do sinônimo de longevidade. Porque a gente fala assim, a vida eterna se manifestou para nós. De fato, Cristo se manifestou. O Verbo encarnou. Ele é a própria vida. Ele é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como está escrito. Mas, aqui o contexto é outro. Essa manifestação de Cristo sobre a vida eterna ser dada para nós, ela tem uma conotação um pouco diferente. Eu explico. A vida eterna é só para os cristãos, meus irmãos? Não. Quando a gente lê a Escritura profundamente, a gente vê que a vida eterna é para todo mundo. Porém, em duas situações distintas. Aqueles que estarão em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão para o Senhor em glória eterna, no estado que tanto aguardamos, e os outros em estado de condenação. Então, quando João está falando assim, a vida se manifestou, ele está falando mais do que longevidade. Ele está falando agora da qualidade da vida que foi manifesta para nós. A qualidade significa o seguinte, Cristo veio para te dar uma vida eterna. Não no sentido apenas de longevidade, porque isso todo mundo vai ter. Mas uma vida eterna de glória. Uma vida eterna de paz, de pureza, onde não haverá mais lágrima, pranto, ranger de dentes para ninguém. Para nenhum dos seus filhos que o receberem. Assim, Cristo, nós somos participantes da comunhão do Pai e do Filho, por meio do Espírito Santo. É a Trindade em uma obra única, reunida para salvar o seu povo. Vocês entenderam, meus irmãos? Esse contexto? A vida eterna que se manifesta para nós em Cristo é muito mais do que a longevidade, do que a permanência, do que o não morrer, não deixar de existir. Mas é a qualidade dessa vida. Porque chegará o dia que os homens serão separados em dois grupos. Os que tiverem feito mal para a condenação e os que tiverem feito bem, ou seja, recebido a graça de Cristo para a salvação eterna. E João continua. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então agora João, ele expõe a profundidade da perfeita obra de Cristo. Essa profundidade, ela tem muitas consequências para nós, consequências boas, bons frutos que são entregues para nós. O que vimos e ouvimos, olha como ele é repetitivo em dizer que ele foi uma testemunha ocular que presenciou Jesus encarnado, o Verbo encarnado. O tempo todo ele está dizendo o que vimos e ouvimos, o que as nossas mãos apalparam.
É para que não reste dúvida que Cristo veio em carne de fato. Porque aquele que nega isso não é um cristão. Pelo contrário, tem em si o espírito do anticristo. É o que João vai dizer mais na frente. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Agora, por que João faz isso? E mais uma vez, ele está dizendo, antes ele disse, dou testemunho. Agora diz, anuncio a vocês. Ele usa palavras diferentes para dizer as mesmas coisas. Ou seja, ele está sendo enfático. Por que ele está dizendo isso? João diz, para que também vocês tenham comunhão conosco. Para que haja uma comunhão conosco. Conosco quem? Com aqueles que já receberam a dádiva da graça de Cristo. Aqueles que já receberam o Evangelho, que já foram salvos pela palavra de Deus. E João, ele explica como é essa comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, existem dois níveis. Tem uma comunhão do povo de Deus, e uma comunhão que é horizontal, e uma comunhão vertical, com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa obra de Cristo, que é revelada em João, aqui com essas palavras, que é revelada na pessoa de Cristo por João, ela tem algumas consequências perfeitas. Primeiro, o perdão e a salvação são coisas preciosíssimas e perfeitas para nós. Mas elas não são a obra completa. Alguém pode dizer assim, fui salvo, fui perdoado, ótimo, tchau. Isso não existe. Essa não é a obra completa. Essa é a parte brilhosa, preciosa, linda, de grande valor, que a gente não tem como calcular. Mas não é só isso. O cristão, ele é chamado também para viver em uma unidade, para manter comunhão uns com os outros, para manter comunhão entre aqueles que já foram resgatados por Cristo. O que é comunhão? Qual o significado dessa palavra? A gente fala muito comunhão. Será que é só final do culto domingo a gente sai junto para comer? Senta à mesa junto e come? A gente tem uma amizade, uma afinidade com algumas pessoas? Aí, sentar à mesa, você pode sentar com a pessoa do seu trabalho que não é cristão, da sua faculdade. Pode até ter uma amizade, resguardando as devidas proporções dessa amizade com quem é de fora. Mas comunhão, meus irmãos, é algo muito mais profundo. De forma simples, comunhão é pensar igual. Não em todas as coisas, a gente sabe que isso é impossível. Mas pensar igual no que diz respeito à fé. Pensar igual no que diz respeito a ter um mesmo propósito eterno de vida. E ter a consciência desse propósito eterno. Que você foi criado para louvar a Deus, para adorar o Senhor e para se alegrar nele para sempre. Aquele que vive entendendo que tem esse propósito, obviamente ele mantém comunhão com os outros que vivem de igual modo. Mas a coisa vai além. Não é apenas a salvação, o perdão dos pecados. Não é apenas a comunhão de propósito de vida entre os irmãos. Mas essa comunhão, ela é expressa por causa de uma comunhão superior que João relata aqui. Nós somos chamados para ter uma comunhão com o Pai e com o Filho. Com aquele que se fez carne e com aquele que habita no mais alto e precioso céu, em pureza eterna, com o Pai. Isso acontece de tal modo que nós somos cuidados por Deus, guiados por Deus, iluminados pelo Senhor, constantemente, de forma soberana e ao mesmo tempo de forma muito natural. Tudo isso acontece. Isso acontece de tal modo, essa comunhão que a gente pode ter com Deus, não só pode, mas o cristão deve ter com Deus, que nós devemos viver uma busca de santidade e ao mesmo tempo, em todo momento, no momento de aperto, de dor, de alegria louvar o Senhor e ser grato, mas de dor, poder clamar ao Senhor do universo, soberano dos reis da terra, o dono de todas as coisas, e falar assim: Pai, me ajuda. E clamar: Abba, Pai. Essa comunhão, ela é fruto da encarnação de Cristo. Observe, se Cristo não encarnou, nada disso existe. É por isso que João está dizendo: eu estou testemunhando, para que ninguém duvide. Essa comunhão, ela nos ajuda a viver debaixo dos seus propósitos. Ela nos ajuda a nos alegrar na cruz de Cristo. E até nas tribulações, como Paulo disse, porque elas produzem
perseverança, experiência e a esperança. E ela não nos deixa confundidos, porque o amor do nosso Pai é derramado em nossos corações. Nós devemos viver em santidade. Todas essas coisas são aspectos da comunhão com o Pai e com o Filho. E obviamente deve ser refletido na vida comum da igreja, em unidade. Como nós devemos nutrir, como nós devemos manter essa comunhão uns com os outros. Significa dizer que todos os cristãos devem ter esse proceder para com o Senhor. Por que isso é possível? A resposta é porque o Verbo encarnou. Não fomos nós que nos elevamos a Deus, como os gnósticos diziam, que foram iluminados e elevados ao Senhor, ao status máximo. A sua mente explodiu numa luz própria. Não foi isso que aconteceu. A centelha dos homens não acende assim. Foi o contrário, foi Ele que se achegou a nós. Não fomos nós que fomos elevados ao Senhor. Foi Cristo que desceu de sua glória e veio para nos salvar. Nós não o buscamos no céu. Ele é que veio nos resgatar. Ele que veio nos buscar para lá. E João continua. Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Alguém está com alguma dúvida? Está difícil meu linguajar? Versículo 4. João diz: e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Por que João está dizendo isso? Por que eu estou escrevendo? Por que eu estou dando esse testemunho? Para que a nossa alegria seja completa. Aqui estão as consequências que já experimentamos agora. A alegria de ser um servo de Deus. De ser um salvo. Mesmo que ainda não. Ou a atenção do já, mas ainda não. A gente já foi salvo. Mas ainda aguardamos a revelação final dessa salvação. O nosso estágio final. Aqui está relatado a alegria. É o caráter da obra de Cristo em nossa vida. Aquele que entende o cristão como um ser duro, triste. Ele não entendeu o cristianismo. Ele não entendeu o que só pode ser entendido se for habitado pelo Espírito. Que ser útil no reino de Deus, que viver para a glória de Deus, que servir ao Senhor é de fato um motivo de grande alegria. É ter de fato uma vida com um propósito mais que excelente, eterno. Essa é uma tônica de todo o Evangelho de Cristo. A sua alegria, a sua obra é perfeitamente alegre. O tempo todo somos chamados para sermos alegres, estarmos contentes em Cristo. Sempre que a coisa parecer dura, aí você lembra o seguinte: o Verbo se encarnou para morrer por mim e me resgatar. O que é que pode ser comparado a isso? Que tristeza pode sobrepujar a alegria de você saber que foi salvo sem merecer nada? Isso é extremamente irônico no mundo, né? Porque os mundanos, os ímpios, eles vivem na busca desenfreada por alegria. A sua vida é para obter alegria. Os seus dilemas são sobre por que eu existo e não consigo ser feliz. E o que nos é relatado no Evangelho é que Jesus é a fonte eterna de toda alegria. E João diz: quando você entender a doutrina, quando você nutrir essa comunhão, quando todas essas coisas ficarem claras com você, em seu coração, em sua mente, aí a sua alegria, a nossa alegria será completa. A gente deve ter alegria completa em Cristo. O segundo parágrafo. Deixa eu ver meu tempo aqui, está avançando. Se não der para fazer os parágrafos inteiros, a gente encerra e continua na próxima semana, tá? O segundo parágrafo é como o povo de Deus anda em unidade e comunhão. Como a gente consegue fazer isso na forma prática? Por que a gente é chamado para isso está claro. Mas e como devemos viver de forma prática? Assim. A palavra de Deus nos diz muitas coisas sobre como os cristãos devem andar nesse mundo. Jesus diz, por exemplo, acerca dos falsos mestres, o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis, mostrando que é possível identificar aqueles que não são cristãos de verdade.
pelos seus frutos. Mas como devemos andar? Onde está a nossa luz de como viver, de como proceder nesse mundo? Jesus diz assim, você deve ser sal da terra e luz do mundo. O que significa ser sal da terra? O que significa ser luz do mundo? Eu já falei aqui há um tempos atrás que ser sal da terra, o sal era usado para preservar o alimento. Hoje a gente usa para dar sabor, né? Isso é uma verdade também. O sal é feito para dar sabor. Mas antes, quando tinha geladeira, refrigerador, a carne, essas coisas que pereciam eram preservadas com sal. Nós estamos aqui para sermos o sal preservador em um mundo caído, que dá sabor em um mundo que só tem desgosto. Quando você é chamado para ser a luz do mundo, você é chamado para iluminar um povo que está em trevas, que não tem a luz. Mas você não é a luz. Você recebeu a luz. Existe aquele que é a própria luz que você leva. Onde se encontra a essência da verdadeira vida cristã? Da verdadeira santidade? Onde está a essência? Onde está o que nos move para isso? Olha o que Paulo escreve, eu peço que você abra 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 16. Que você pode pensar assim, a santidade, ela é fruto da minha capacidade de resiliência e de mudar. Será que é isso? A santidade é aquilo que está em mim mesmo, a minha capacidade própria de abdicar do pecado e de viver de forma virtuosa. Será que é isso, a santidade? 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, é o apóstolo Paulo, um pastor sábio, experiente, ensinando a um pastor jovem, para que ele tivesse o proceder santo e também ensinasse na igreja isso. Paulo diz a Timóteo, escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como é que se deve proceder? É o que é que Paulo diz? Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Sem dúvida, esse mistério é muito grande, o da piedade. Ou seja, o de viver de forma piedosa, para a glória de Deus e santa. Aí você pensa que Paulo vai dar várias instruções práticas sobre a vida de Timóteo, né? Ó, Timóteo, largue isso, largue aquilo outro. Ele faz isso na carta também. Mas olha o que Paulo faz. Fala sobre o que é o mistério da piedade. Ele diz assim, aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Cristo. Foi justificado em espírito, visto pelos anjos, contemplado pelos anjos, naquele cântico lindo, Glória em excelsis, descrito por Lucas. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens aquele que é bem. Os anjos cantaram isso para os pastores no campo, quando Jesus nasceu. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, ou seja, o evangelho ultrapassou as barreiras de Israel e foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. Onde está a piedade? Como cristão pode viver de forma santa nesse mundo? A resposta é Cristo. Não é um conjunto de regras. A resposta é Cristo. Ele é o mistério da piedade. O verbo encarnado. Nele, quando olhamos para ele, contemplamos ele e o imitamos, temos a expressão exata do ser de Deus e de como nós devemos proceder. A piedade e o padrão de santidade encontram-se em Jesus. E, obviamente, como está claro, nós devemos ser os seus imitadores. Agora observe o que é que João diz no versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Qual a mensagem? Veja, ele falou, primeiro ele testemunhou de Cristo. A pessoa de Cristo, eu vi, peguei, ouvi. Ele veio de fato. Se ele não viesse, se ele não tivesse vindo, nada valia a pena. Não fazia sentido nada. Mas ele veio. E sabe o que foi que ele disse?
Agora João vai testemunhar a mensagem de Cristo. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeiro ele falou de comunhão e unidade entre a igreja com o Pai e com o Filho. Agora João escreve sobre a natureza perfeitamente pura e santa de Deus. Antes ele tinha dito, eu sou testemunha de Cristo, eu vi. Agora ele está dizendo, eu sou testemunha do que eu também ouvi dele. E a sua palavra é que em Deus não há treva nenhuma. Deus não pode contemplar o mal. Nele não há pecado. Nele não há sombra sequer, a mínima mácula. A questão é até simples. Se Deus é luz, se nele não há treva alguma, como é que nós vamos ter a comunhão que João disse que nós devemos ter com Deus, se a nossa vida é de trevas? Se andarmos como os ímpios andam, se vivermos como os pecadores sem Cristo vivem, essa conta fecha? Não bate. Se Deus, nele não há treva nenhuma, mas nós devemos nutrir comunhão com Ele, o que é que extraímos disso? É que a sua obra nos transforma. Para desfrutar da alegria de Cristo devemos crer, e só assim a gente desfruta da alegria. Só assim a alegria de Cristo é completa em nós. Devemos crer a doutrina, lembra? Devemos confiar pela fé e devemos obedecer os seus mandamentos. Assim, e só assim é que nós andaremos na luz. É só assim que nós andaremos debaixo dos seus preceitos preciosos, amando a sua justiça. Isso significa dizer que é possível a gente viver em perfeição? Não. Não é possível. Mas não tem como alguém dizer que foi resgatado por Cristo e ter uma vida exatamente igual e mesma que a do velho homem. Se o velho homem morreu e o novo nasceu, ressurgiu em Cristo, a nossa vida deve ser diferente. Observe o que é que o experiente Timóteo, ou Paulo, diz ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo. Peço que você volte para 1 Timóteo, agora no capítulo 6, versículos de 11 a 16. Agora ele dá algumas instruções. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 16. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Aquele que foi chamado por Cristo deve se esforçar em todas essas coisas para viver uma vida santa e reta, para a glória daquele que habita em luz inacessível, aquele que não pode contemplar o mal, aquele que nele não tem treva alguma, como João testemunhou. E João ainda nos exorta para uma vida de verdade e não de hipocrisia e fingimento. Veja como uma coisa está ligada à outra. Tudo isso só existe porque o Verbo encarnou. Porque temos nele o modelo perfeito da piedade. É porque nele somos resgatados eternamente. Agora, nele, que é a própria verdade também, nosso coração deve estar afirmado, sem hipocrisia, sem fingimento. É o que João diz no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, olha, João disse, nós temos que ter comunhão com os irmãos,
com o Pai e com o Filho. Agora, preste atenção nisso. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não é só o dizer. Você tem que viver de fato para a glória de Deus. Se a gente diz que tem comunhão com Deus, mas se a gente anda nas trevas, ou seja, numa vida totalmente dissoluta, numa vida que a gente não se importa com os nossos pecados, que a gente não se arrepende dos nossos erros, que a gente não melhora, não busca um novo procedimento em Cristo. Em outras palavras, a gente é um mentiroso. A verdade não está em nós. Somos apenas atores, fingindo. Por isso que Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Não há como o Espírito de Deus habitar em nós e vivermos mergulhados do mesmo jeito que vivíamos antes nos pecados. Quem recebeu a luz da vida não pode viver em trevas. Você deve ser sal e luz. É fundamental. Do contrário, será só mais um hipócrita. Observe, João está dizendo que com isso você compra a salvação? Não. Ele está dizendo que esses são os efeitos na vida de alguém que foi salvo. A salvação é pela graça somente. Sola gratia. Ele diz mais, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora João aponta para os efeitos da vida na luz de Deus. Primeiro, quem anda na luz mantém comunhão com os verdadeiros irmãos. Isso é um bom indicativo, viu? Você mantém comunhão com seus irmãos, cuidado para não estar nas trevas. Segundo, quem anda na luz é purificado de seus pecados. Você tem uma luta, seus pecados lhe incomodam. Que é o efeito prolongado da santificação. Que não é o perdão, é o efeito da santificação. Dia após dia, um passo após o outro, a gente tem que mortificar os feitos da carne. Quanto mais andamos com Cristo, mais santos, mais separados somos. No sentido aqui da obediência da obra de Cristo, né? Dos imperativos de Cristo em nossas vidas. Não no sentido daquilo que Jesus já fez. Não no sentido do indicativo. Ele morreu para nos santificar de uma vez por todas. Para nos separar. Mas nós somos santificados no sentido da nossa vida prática. Quanto mais a nossa carne é mortificada, menos o pecado tem influência sobre nós. E qual é o poder sobre a nossa vida que faz com que isso seja verdade? O sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. A pergunta que temos que responder é: como andar na luz? Ou, o que é necessário para caminhar na luz? O que é necessário primeiro é o conhecimento da verdadeira doutrina. Não tem como você andar na luz se você não sabe o que é andar na luz. Tudo se apoia na encarnação do Verbo. Tudo se apoia na sua substituição perfeita. Substituição penal. Ele indo e morrendo em nosso lugar. Voluntariamente na cruz. Pagando os nossos pecados. Depois, em segundo lugar, uma vida obediente aos seus ensinos. Primeiro você deve entender a doutrina, crer. Aqui eu não estou falando de ser um expert, tá? Um teólogo. Estou falando aqui da doutrina simples do Evangelho. O que Deus requer de nós. Qual a moral cristã, de fato, ensinada pelo nosso Senhor. Segundo, é uma vida obediente a esses ensinos. O cristão salvo pode, não só pode, mas deve se esforçar em viver de forma santa. Em terceiro lugar, uma verdadeira devoção. O crente deve perseverar em progredir com verdadeira fé para o alvo, que é Cristo. E sabe o que é interessante? Apesar de agora nós tomarmos a iniciativa de dizer: eu quero me santificar, eu quero viver para a glória de Deus. Isso só acontece, isso é possível, porque Ele nos compeliu a isso primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele habitou o nosso coração primeiro. Seu Santo Espírito fez tudo isso em nosso lugar primeiro. Essa é a resposta daquele que foi de fato habitado por Cristo. E daquele que tem entendido o seu propósito, a sua responsabilidade
de viver para a glória de Deus e de viver de forma feliz. Porque apesar de a gente olhar, às vezes pelo olhar duro, mas você deve viver para a glória de Deus, a gente pensa que é sempre tudo muito penoso largar as coisas. Mas o Evangelho, Cristo, é aquela pérola de grande valor. A gente vende tudo que tem, porque tudo passa a ser como nada. E Cristo é tudo. Meus irmãos, como o tempo avança, eu vou deixar o último parágrafo, os 3 próximos versículos, para a próxima semana, tudo bem? Os irmãos querem perguntar alguma coisa? Das impressões iniciais dessa primeira carta de João? Deu para compreender direitinho o seu propósito? Eu peço que vocês leiam, mergulhem nela durante a semana. Dá para ler tranquilamente durante essa semana, tá bom? São apenas 5 capítulos. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós te damos graça, Pai, pela tua palavra preciosa. Te damos graças por tudo que Cristo fez por nós. Eu te peço que o Senhor nos ajude a viver em santidade. Que o Senhor, Pai, mediante a tua graça, nos ensine a verdadeira devoção, a verdadeira fé. Nos ensine, a Deus, a viver amando a tua verdade e o teu reino. Em nome do teu Filho amado, eu peço que o Senhor, Deus, nos abençoe, dê uma noite de sono e de descanso abençoado para cada um aqui. Que o Senhor faça com que a gente encerre a semana debaixo da tua graça, bem, para que domingo possamos, com toda força, com todo louvor, com toda alegria que o Senhor nos dá, poder te louvar aqui, cantar cânticos e te adorar e te servir como temos te servido. Nos dá a oportunidade, Deus, de sermos santos hoje, amanhã e depois, em nossa família, em nosso trabalho. Nos dá a oportunidade de te glorificar, de prestar, Pai, um bom testemunho, uma boa confissão de que realmente cremos no Senhor, de que o Senhor encarnou, veio e fez tudo por mim. E agora, grato, eu te louvo e te adoro. Em nome do teu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.